A paz do Senhor, amados ouvintes. Aqui quem fala com você é o evangelista Henrique. Eu quero ler aqui em Lucas capítulo 15, versículo 11, que diz assim: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E eles lhe repartiam os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amados ouvintes, podemos entender que essa é uma palavra que vai trazer para nós a esperança de um filho entre o pai. Amados ouvintes, podemos entender nesse contexto que o filho mais jovem, ele chegou em particular com o pai e disse: Pai, eu preciso que o Senhor me dê a parte da minha herança, porque eu vou para uma certa cidade e lá nessa cidade eu vou multiplicar o meu dinheiro e vou trazer para o Senhor em dobro. Ou seja, o filho mais novo, ele não sabia o perigo que estava cometendo ao pedir para o seu pai permissão para que o seu pai lhe concedesse a parte que ele tinha por direito. E o pai, ele atende a necessidade do filho e entrega aquilo que ele tem por direito. Amados ouvintes, podemos entender nesse contexto que a herança é para aquela pessoa que herda dos pais. Ou seja, quando uma pessoa tem o seu pai, a sua mãe, que já partiu, ou melhor dizendo, já dormiu em Cristo, ele tem por direito a herança e ele se reparte entre os irmãos. Podemos entender nesse contexto que para o seu filho, que diante do seu filho, ele declarou morte para o seu pai antecipado. Por quê? Porque ele pede a herança para o pai. Ou seja, esse jovem já está desejando a morte de seu pai porque ele queria já a parte da sua herança. Então podemos observar que o pai dele, para ele, está morto. O pai dele, para ele, já não existe mais porque ele pediu a herança que ele tinha por direito. E ele disse para o seu pai: Pai, se o Senhor me der a parte dos bens que me pertence, eu vou voltar, e quando voltar, eu voltarei mais rico. Amados ouvintes, por incrível que pareça, podemos entender que o seu pai concede essa permissão. O seu pai entrega a parte da herança para o seu filho. E o seu filho dizia que ele iria para uma certa cidade, como lemos na palavra. E ele foi para uma terra longínqua, uma terra estrangeira, onde ele não conhecia ninguém. Nessa cidade, ele começou a fazer novas amizades, conhecer novas pessoas. E essas pessoas que ele começa a andar agora são pessoas interesseiras, que só queria estar com ele por causa do dinheiro que ele tinha. Só queria andar com esse jovem por causa que ele tinha condições. E ali, a Bíblia relata que ele começa a gastar os seus haveres, ele começa a gastar o seu dinheiro em todos os lugares, festejando com os amigos, gastando o que não podia gastar, porque ele prometeu para o seu pai que voltaria 2 vezes mais rico. Mas, infelizmente, esse filho começa a gastar o dinheiro que ele tinha da parte da herança com festas, com os amigos, e ele se esqueceu nesse momento do seu pai. Ele se esqueceu de que na casa de seu pai ele tinha moradia, tinha conforto, ele tinha acolhimento do seu pai. Mas agora que está em uma terra longínqua onde não conhecia ninguém, andando com novas pessoas,
que só queria o que ele tinha, o que? O seu dinheiro. E ele começa a gastar naquilo que não é pão, ele começa a gastar em festas, ele começa a curtir com os amigos. E aos poucos ele foi gastando o seu dinheiro. Aos poucos, a parte da herança que ele recebeu estava se acabando. E depois de algum tempo, ele observa que já não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro para comprar alimento, não tem mais dinheiro para poder comprar roupas. Infelizmente, o dinheiro dele se acaba. O dinheiro acabou e agora? Os seus amigos se distanciam desse filho pródigo. Os seus amigos começam a sair, se distanciar porque o dinheiro desse jovem acabou. Já não tem mais dinheiro para gastar. E agora? O que esse jovem tem a oferecer? Já não tem a oferecer mais nada. Ele está sozinho em uma terra estrangeira, aonde está abandonado. Seus amigos o abandonaram. Amigos que ele dizia que era de confiança, amigos que ele andava pensando que era de confiança, mas na verdade eram interesseiros. Só queria o dinheiro que ele tinha. Depois que o dinheiro se acaba, os seus amigos se distanciam, acabam as festas e começa a vir sobre ele a coisa mais triste que alguém podia passar. Ele começa agora a se sentir sozinho. Ele começa agora a não ter moradia. Ele começa agora a passar fome, a passar sede. E ele já não tem mais um centavo para gastar, porque gastou todo o seu dinheiro. Seus amigos se distanciaram e não ajudaram em nada. E ele está sozinho mais uma vez. E ele agora, ele busca socorro em algum lugar. E todas as portas se fecham para ele. Porque agora ele está andando sem dinheiro, está sem condições, não tem moradia, está faminto. E ele dizia que iria restituir, queria voltar para o seu pai rico, mas na verdade ele gastou tudo. O que acontece agora? Acontece que ele vai em um certo lugar, aonde tinha um certo fazendeiro, que esse fazendeiro ele tinha porcos. E ele foi buscar socorro para esse fazendeiro. E o fazendeiro, e quando ele pede comida para o fazendeiro diz não ter. Mas ele dá uma oportunidade para ele. Qual? A oportunidade é dele cuidar dos porcos, e quando for alimentar os porcos, ele tinha o direito de se alimentar junto com as bolotas que os porcos comiam, ou seja, a lavagem. Olha a situação, amados ouvintes, que esse jovem chegou. Para quem era o filho do herdeiro, para quem era filho de um fazendeiro rico, que tinha muitas condições, que em sua fazenda ele tinha camelos, ele tinha bois, jumentas, que na sua fazenda ele tinha do bem e do melhor, e ele decidiu sair da presença do pai e ir por um caminho que não era para ele ir sozinho. E foi isso que aconteceu com ele. A decepção veio sobre ele, a tristeza veio sobre ele, a fome veio sobre ele, e ele acaba no pó. E ele acaba sendo humilhado pelas pessoas. Olha a situação, agora está se alimentando pelas bolotas dos porcos. E ele agora começa a relembrar dos momentos em que convivia com o seu pai, aonde ele tinha do bem e do melhor. E ele dizia: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância em pão
Quantos criados de meu pai se alimentando do bem e do melhor, e eu aqui perecendo de fome. Mas ele tomou atitude. Quando ele viu que estava errado, ele se levantou e disse: eu vou me levantar e vou até o meu pai e vou pedir perdão para o meu pai e irei dizer que eu pequei contra o meu pai e pequei contra Deus também. Olha só, ele reconheceu que ele errou, ele foi pedir perdão para o seu pai. Ele foi correndo porque a tristeza, a dor, a fome, a sede tomou conta dele. E agora ele viu que longe do pai não dá, que longe de Deus não dá para ficar. Então, amados ouvintes, é uma palavra para nós colocarmos dentro do nosso coração, para nunca sair da presença do nosso Pai, para nunca sairmos da presença do nosso Deus. Por quê? Porque se nós sairmos dos conceitos, dos mandamentos de Deus e ir para uma terra estrangeira onde não conhecemos ninguém, onde não temos amigo lá fora, nós iremos nos decepcionar como foi decepcionado este jovem. Ele se arrependeu, porque não era para ele sair da presença de seu pai, porque na presença de seu pai ele estava sendo cuidado. E é um alerta para mim, é um alerta para você, é um alerta para todos que estão escutando esse áudio. Não saia da presença de seu pai, porque se você sair, você vai se decepcionar como decepcionou este jovem. Mas se você, por algum acaso, por alguma circunstância, deixou de estar na casa do Pai para sair para uma terra longínqua, que é o mundo, que é o pecado, Jesus diz que Ele te perdoa. Deus manda te dizer: volta para a minha casa, volta para o lugar onde você estava, que eu te perdoo. Essa é a palavra de Deus para você. Segure no seu coração, guarde ela, que Deus vai agir na sua vida. Deus te abençoe.